Bom dia, irmãos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo dos 10 mandamentos. Nós estamos no 9º mandamento, sobre não dizer falso testemunho. E para começarmos a entender um pouco sobre o que a Bíblia quer nos dizer, o que o Senhor quer nos dizer a partir desse mandamento, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 18. Nós vamos ler um trecho do Evangelho que vai nos ajudar a elucidar um pouco o mandamento. Evangelho de João, capítulo 18, nós vamos ler a partir do versículo 33. É um episódio bem conhecido. Esse diálogo especificamente só é registrado no Evangelho de João. E quero ler com vocês dos versículos 33 a 38. Diz assim: Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Essa pergunta vem do Senhor mesmo ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: Por acaso sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: Então você é rei? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou: O que é a verdade? A gente está atravessando o estudo da lei de Deus através dos 10 mandamentos. E hoje, no 9º mandamento, que se encontra lá em Êxodo 20, versículo 16, nós somos chamados e convocados a não darmos falso testemunho. O mandamento ele usa uma forma negativa, ele está dizendo de forma muito simples: não mintam. Mas é importante que a gente comece a nossa compreensão daquilo que o mandamento está falando na versão positiva, com a pergunta de Pilatos: o que é a verdade? Imagina que você está diante da figura histórica mais importante ou mais peculiar, ou aquela que você mais admira. Quais perguntas você faria para ela? Quais perguntas você colocaria diante dela? Você poderia perguntar qualquer coisa. E ainda assim, a gente tem nessa cena do Evangelho de João, Pilatos, diante de provavelmente a figura histórica mais peculiar que ele já tinha visto. Um judeu, pobre, vindo de uma região desprezada, que era Nazaré, que de repente está ali diante dele no pretório, durante a Páscoa, uma das festas, a festa mais importante entre os judeus, acusado de se declarar rei dos judeus. Pensa nessa cena. Aquele homem ali que já tinha sido moído e ferido durante a noite, preso, e agora está ali diante de Pilatos sendo acusado de se autoproclamar rei dos judeus. E entre todas as coisas que Pilatos pergunta para ele, o apóstolo João decide registrar aqui uma pergunta fundamental: o que é a verdade? Essa pergunta ela não é uma pergunta nova para o ser humano. Pilatos não foi o primeiro a perguntar isso. De fato, essa pergunta, o que é a verdade, ela vem sendo repetida há muito tempo, desde o passado mais remoto até os nossos dias. E não apenas pelos filósofos, não apenas pelos acadêmicos, mas por qualquer ser humano. Talvez você esteja aqui nessa manhã hoje se perguntando: o que é a verdade? O que é verdadeiro? Diante de tantas coisas que nos são oferecidas como verdade, qual eu devo escolher? É interessante que a forma como Pilatos pergunta para Jesus o que é a verdade é uma forma muito cínica. Literalmente a verdade está ali diante dos olhos dele e ele escolhe rejeitá-la.
Essa tem sido a escolha do ser humano desde sempre. A primeira vez que nós ouvimos essa pergunta, o que é a verdade, de forma cínica, não foi com os pós-modernos, não foi com os primeiros liberais, mas foi com a serpente no Éden, quando ela disse aos nossos pais: não foi assim que Deus disse. O que ela estava dizendo era: não é bem essa a verdade. E desde então nós rejeitamos a verdade. Nós temos lutado contra a verdade. A verdade veio ao mundo e nós fomos contra ela, porque nós preferíamos a mentira. Nossa rejeição chegou a tal ponto que em 2016, o dicionário de Oxford, o dicionário de inglês de Oxford, elegeu como a palavra do ano pós-verdade. Todos os anos, o dicionário de Oxford elege uma palavra que descreve aquele ano. E em 2016, a palavra escolhida foi a palavra pós-verdade. O que eles estão dizendo? Essa geração, ela é bem descrita por uma palavra que indica para nós que não existe mais verdade. Não existe mais esse absoluto com o qual nós estamos acostumados. Não existe mais um padrão, não existe mais uma mensagem que a gente pode dizer: isso daqui é verdadeiro. Se você já teve a experiência de discutir com uma pessoa que não é cristã, você já deve ter ouvido dela: não, mas essa é a sua verdade. Talvez você tenha conversado com outras pessoas e ouvido a mesma expressão. A grande questão é que nós somos marcados com a geração que rejeitou a verdade. Mas desde o Éden nós temos feito isso. É interessante que quando você acompanha a história do desenvolvimento da verdade, você vai encontrar várias vezes a verdade como sendo algo que pode ser relativizado. Por exemplo, Platão. Platão, embora ele cresce que havia sim uma verdade como algo absoluto, ele dizia que ela devia ser estimada acima de todas as coisas, mas que às vezes a mentira era útil. Então, às vezes, dadas as circunstâncias, mentir está correto. Maquiavel, na sua obra-prima, que é O Príncipe, que é um manual de governo para os governantes e monarcas, vai dizer que o bom príncipe precisa saber mentir, porque isso leva ele a alcançar um propósito final. Com certeza, nossos políticos leram O Príncipe. Todos eles são bons quando eles sabem mentir. Vejam aqueles que se perpetuam no cargo, que se perpetuam na história. Todos eles usaram a mentira como meio político. É comum que você fale assim: não, quando uma pessoa entra na política, se ela não sabe jogar o jogo, ela sai. O que é jogar o jogo? Entre muitas coisas erradas, envolvendo a quebra de quase todos os 10 mandamentos, a mentira é uma das mais presentes. É engraçado que o nosso coração e o nosso imaginário sempre vai contra a mentira, mas nós sempre desejamos mentir. Veja aí que uma das histórias mais famosas sobre a mentira é o Pinóquio. Todo mundo conhece a história do Pinóquio. No nosso imaginário, a mentira é errada, mas na nossa prática diária, mentir nem sempre é problemático. Você com certeza já fez uso da mentira para alcançar um meio, para alcançar um fim, um objetivo específico. Seja daquelas mentiras menores que não fazem mal a ninguém, ou aquelas maiores que viram avalanches gigantescas, que você precisa contar uma mentira para cobrir outra mentira, que cobre outra mentira, e vai chegando num nível tal que quando elas são descobertas, elas arrasam a vida de alguém. Nós dependemos tanto da mentira no nosso dia a dia, que conforme o tempo vai passando, nós fazemos com que a mentira se torne realidade. Talvez você seja essa pessoa, você conheça alguém que mente tanto que acredita na própria mentira, que para ela a mentira passou a ser verdadeira. Dostoiévski, no seu clássico Irmãos Karamazov, ele vai dizer que algumas pessoas mentem tanto que chegam ao ponto de não conseguir distinguir a verdade dentro de si
ou ao seu redor, e consequentemente perdem o respeito por si e pelos outros. Não tendo mais respeito, tornam-se incapazes de amar. Ou seja, a mentira ela pode fazer com que o nosso amor desapareça. Ela pode e alcança o nosso coração de uma forma tão profunda que ela corrói os nossos afetos mais importantes. Por isso, mentira não é uma mera questão social, não é um mero item do nosso jogo político, não é um mero acordo que faz a sociedade funcionar bem. A mentira é um mal profundo e por isso que esse mandamento que nós temos diante de nós hoje é tão importante. Não dirás falso testemunho, não mentirás. O mandamento, ele está aqui defendendo o direito que as pessoas têm à verdade. Ele está defendendo a santidade da verdade. Essa expressão o John Murray usa muito, dizendo que a santidade da verdade é defendida pelo nono mandamento. De fato, nós estamos aqui semana após semana estudando o padrão de justiça de Deus para nós. Mas a questão é que a justiça pressupõe a verdade. Não há justiça sem verdade. Então não haveria como você caminhar num padrão que agrade a Deus se o seu coração e os seus lábios ainda são mentirosos. Quando o dicionário de Oxford diz que a era da verdade se encerrou, que agora nós vivemos na pós-verdade, o que ele está dizendo é que a era da justiça se encerrou. É que a justiça nos abandonou e não pretende voltar tão cedo. Nós nos tornamos talvez aquele povo contra quem Oséias vai falar no capítulo 4 da sua profecia, dizendo: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Porque o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjúrio, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Nós chegamos nesse ponto. Nós somos esse povo. E Deus está nos dizendo: há uma contenda contra os habitantes da terra, porque nela só há mentira. Nós aceitamos a mentira como um meio de alcançar os nossos fins. De fato, a nossa geração, ela se gaba de saber mentir. Numa entrevista dada ao Japan Times, a Lady Gaga, que é um símbolo da geração, de fato, ela disse que ela é capaz de contar uma mentira de tal forma que as pessoas a repetirão vez após vez até que ela se torne verdade. O que ela está dizendo? Ela está falando, se alguém sabe contar uma mentira, esse alguém sou eu. Para que as pessoas acreditem. E se você andar por aí, conversar com as pessoas, ninguém vê problema nenhum com isso. Quantas vezes a gente já ouviu que uma verdade é uma mentira contada várias vezes? Agora o que a palavra de Deus nos diz é que existe sim, de fato, uma verdade. E que nós precisamos nos aproximar dela e nos afastar da mentira. É esse o chamado do mandamento para nós. Quando ele nos diz: não dirás falso testemunho. É Deus nos dizendo: se afastem da mentira, se aproximem da verdade, porque a mentira procede do próprio diabo. E a gente vai citar um pouco disso mais para frente. No entanto, embora a gente esteja falando aqui sobre a questão da verdade como absoluto e da mentira como aquilo que nós devemos nos afastar, segundo o mandamento, é importante que a gente considere o contexto em que o mandamento está sendo dado. O contexto aqui, a formulação do mandamento, ela não é simplesmente não mentirás, como a gente teve nos mandamentos anteriores. O contexto aqui é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então ele está usando uma formulação que lembra um contexto jurídico. Não é simplesmente a mentira em si, mas o mandamento está falando sobre uma situação em que alguém é acusado
falsamente. A situação em que alguém ali vai ser condenado por conta de um testemunho mentiroso. E as Escrituras, elas tratam isso de forma muito séria. Por exemplo, em Deuteronômio 19, dos versículos 15 a 21, é dito que qualquer juízo emitido contra alguém em Israel deveria ser comprovado por outras testemunhas. Por quê? Porque a gente não deve acreditar na pessoa que falou? Não, não é isso. Mas porque um juízo ele é tão sério, um testemunho ele é tão sério que ele precisa de outras pessoas para corroborarem aquilo. E ele é sério a tal ponto que, se uma pessoa fosse condenada, ela seria apedrejada como condenação, e a primeira pessoa a tirar a pedra tinha que ser a testemunha. Quem levantou o testemunho contra ela. Ou seja, não é aquela assim, joga ali, vai matar e eu lavo as minhas mãos, como Pilatos fez. A ideia é, você testemunhou, você provou que é verdade, essa pessoa precisa ser morta, então você vai atirar a primeira pedra. E essa seriedade ela é tão grande que esse processo ele passa para o Novo Testamento, quando a gente lê lá em Mateus capítulo 18, o procedimento de disciplina eclesiástica. Por que a disciplina eclesiástica precisa de tantas etapas? Por que simplesmente a gente não chega e fala assim, olha, o fulaninho cometeu adultério aqui, está excluído da igreja, vai lá, não coma mais com ele, é gentil e publicano. Por que a gente tem aquele processo de chega um, pergunta, não se arrependeu, chega outro, pergunta, não se arrependeu, leva para o presbitério, leva para a igreja? Porque o que está levantando são testemunhas, porque todo juízo precisa ser apresentado de forma extremamente cautelosa. O pecado que o mandamento está condenando de forma direta aqui é a difamação de alguém. E essa difamação ela é levada tão a sério que tanto em Levítico 6 quanto em Provérbios 22 nos é dito que alguém que difama outra pessoa, ou seja, que emite um falso testemunho contra alguém, está roubando essa pessoa. Porque está roubando dela o direito à verdade. De fato, Levítico 6, dos versículos 1 a 7, vai comparar o falso testemunho com o assassinato. Vai falar que alguém que levanta falso testemunho está atacando o seu próximo. O Talmud, que é um texto de tradição rabínica, vai falar que existem 7 classes de ladrões. E a primeira é daqueles que roubam a mente dos seus semelhantes através de palavras mentirosas. Ou seja, em última instância, o falso testemunho aqui é uma forma de roubo. Veja, a mentira não é simplesmente uma declaração falsa, mas é um roubo. E, portanto, ele toca no assunto da propriedade, assim como todos os outros mandamentos da segunda tábua. Lembra, no 5º mandamento, a gente não deve roubar a honra que é devida a alguém. No 6º mandamento, a gente não deve roubar a vida de alguém. No 7º, a gente não deve roubar o cônjuge de alguém. No 8º e no 10º, a gente não pode nem roubar, nem sequer pensar em roubar os bens de alguém. O que esses mandamentos estão lidando são com as propriedades, com o direito que cada um tem. E aqui no 9º mandamento somos proibidos de roubar a verdade a qual as pessoas têm direito. Então, é muito mais profundo do que meras declarações. A mentira, ela revela um coração que rouba. Ela revela um coração que não tem respeito pelo próximo. Tendo tudo isso em mente, o que então o mandamento proíbe? Quais são as proibições sobre o mandamento? O Catecismo Maior de Westminster coloca uma lista gigantesca de proibições. Então a gente não tem como abordar todas, eu recomendo que você leia lá depois o que está proibido sob o 9º mandamento. Mas eu quero tocar nos pontos principais aqui. Primeiramente, obviamente, o mandamento proíbe que nós emissamos falso testemunho contra alguém. Que a gente diga de alguém alguma coisa que não é verdadeira.
Ele proíbe que nós façamos emissão de qualquer juízo que prejudique a reputação no nosso próximo. Não importa o tipo de coisa que a gente fale. Se isso prejudica a reputação de alguém, o mandamento nos proíbe de dizer. Ou seja, nós pecamos quando prejudicamos outros através da nossa mentira. Mas, uma coisa que é ainda mais importante, porque às vezes a gente não se atenta a isso, é que nós pecamos quando nós ouvimos um falso testemunho e não fazemos nada. Porque se você ler lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17, que nós temos estudado na célula, você vai ver que aquele que sabe o que é bom e não faz, está tão em pecado quanto aquele que sabe o que é mal e faz mesmo assim. Ou seja, quando você ouve aquele falso testemunho, aquela mentira de alguém e não faz nada, você é um coparticipante do pecado dessa pessoa. Você se tornou tão mentiroso quanto ela. Nós precisamos entender isso porque às vezes a gente não liga para essa questão. A gente fala assim, o fulano me contou um negocinho aqui, eu sei que é mentira. Mas eu não vou falar nada porque senão vai pegar mal. Senão eu vou ganhar uma briga. Senão ele vai mentir sobre mim para outra pessoa. Mas aquele que sabe o que é errado e não está fazendo nada a respeito disso, está tão em pecado quanto aquele que faz. O Catecismo Maior, ele resume o 9º mandamento dizendo que nós devemos promover a verdade entre os homens e a boa reputação do nosso próximo, assim como a nossa. Ou seja, o mandamento aqui de não mentir, ele não é simplesmente ativo, no sentido de eu não minto, eu não emito falso testemunho, mas ele é também passivo, no sentido de eu não ouço falsos testemunhos. E quando falsos testemunhos chegam até mim, eu os rejeito. É importante isso. E eu sei que isso é cruel. Talvez no seu ambiente de trabalho isso aconteça muito. E você vai ganhar inimigos ao promover a verdade e rejeitar a mentira. Mas a Bíblia nunca prometeu que a gente não teria inimigos. Então esse é um ato que nós precisamos fazer. Esse é um compromisso que nós precisamos ter. Nem dar falso testemunho e nem admitir que ele nos seja dado. Se alguém tem contado para você mentiras sobre outras pessoas, o seu dever é repreender essa pessoa, por pior que seja. Uma outra coisa que o mandamento nos proíbe é que nós provoquemos calúnias e juízos falsos. E porque parece ser uma repetição da ideia do falso testemunho, mas por que isso é importante aqui? Porque a gente precisa lembrar que um juízo ele precisa ser extremamente ponderado. Mas como a nossa geração, como as pessoas do nosso tempo têm pressa para falar? Principalmente porque nós temos a internet. A internet é esse grande muro de proteção cósmica que nos impede de sofrer os efeitos da nossa mentira. Porque na internet você nunca é atacado. Na internet nós somos como aqueles cachorros na coleira. Enquanto a coleira nos segura, a gente está bravo. Quando a coleira é solta, a gente amansa. Porque a gente sabe que ali a gente está protegido. Então a gente emite juízo rapidamente e tranquilamente sobre todas as coisas. De repente nós, que mal estudamos algum tópico, nos tornamos expertos em tudo. Na igreja a gente faz isso. A gente vê alguma pessoa passando por uma situação específica e nós emitimos um juízo contra aquela pessoa que depois se prova ser falso. E nós pecamos. Um exemplo muito comum e que esse mês a gente viu é o exemplo de uma pessoa que se suicida. O tema é polêmico, depois vocês podem perguntar para o Franklin e para o Thiago. Mas a grande questão é, quando acontece isso no meio da igreja, alguém simplesmente fala assim, essa pessoa não tinha Deus.
Ou quando alguém entra em depressão, essa pessoa não está apegada a Deus, não está obedecendo a Deus. Por quê? Porque a gente tem pressa em emitir juízos. A gente não consegue ouvir a palavra da Escritura que diz que o tolo de boca fechada se passa por sábio. De que nós deveríamos pensar, para depois falar. E às vezes nem falar. A Bíblia nos ensina, Tiago nos ensina também, que nós devíamos ser tardios para falar e rápidos para ouvir. Deveríamos pensar várias vezes antes de emitir um juízo. Por isso, de novo, em Mateus 18, a disciplina eclesiástica ela passa por vários processos. Porque isso precisa ser bem feito, bem ponderado. Quantas vezes você já declarou juízo contra alguém e depois viu que o que você disse era mentira? Se arrependa disso, peça perdão a Deus. Se possível, se você machucou alguém, peça perdão a essa pessoa. Porque o errado é você. Nós pecamos demais por conta da nossa pressa. Por conta da nossa pretensa sabedoria. Por conta da nossa vontade de falar tudo aquilo que vem à nossa mente muito rápido e sem ponderação. Então, ao emitir um juízo para que você não quebre o 9º mandamento, pondere muito. Pense, ore, pesquise, reflita. Veja se é seu papel falar ou não. E se for e tudo for bem feito, aí você emite em amor. Esse é o padrão da emissão de juízos e testemunhos contra alguém. Outra questão que o mandamento proíbe, o 9º mandamento proíbe, é a falsidade como estilo de vida. Veja bem, algumas pessoas fazem da falsidade um estilo de vida. A gente vê lá no Salmo 12, versículo 2, que o coração falso revela, que a falsidade revela um coração fingido. Ou seja, revela um afeto que já foi consumido pela mentira. Quando nós mentimos muito, isso se torna tão comum na nossa vida, aquelas mentiras brancas, mentiras boas, que não afetam ninguém. Isso se torna um estilo de vida. E talvez um dos exemplos mais importantes disso é como nós temos tendência a bajular os outros. A bajulação é nada mais do que mentira. A gente aprende a elogiar uma roupa que a gente acha feia. A gente aprende a defender as posições com as quais a gente não concorda, mas a gente quer fazer parte daquele grupo. Então vamos defender. A gente aprende a elogiar atitudes que são erradas. A gente aprende a bajular o máximo que der todas aquelas pessoas que de alguma forma possam nos trazer algum benefício. De fato, o que nós estamos fazendo ali é mentir para alcançar alguma vantagem. Isso se torna um estilo de vida. Obviamente, todos aqui lutam contra a mentira. Todos nós lutaremos até o fim. Mas, para alguns, a mentira ela é mais do que um pecado ocasional contra o qual você luta. Para alguns, a mentira é o modo de viver. E para o bajulador, para não usar outra expressão, essa é uma realidade muito vívida. O apóstolo Paulo, em Romanos 16, versículo 18, vai dizer que aqueles que bajulam os outros com palavras suaves não são servos de Cristo, mas são servos apaixonados dos seus próprios apetites. Ou seja, o bajulador não serve a Cristo, mas serve o seu próprio apetite, porque ele bajula para conseguir alguma coisa em troca. Então saiba que se você é uma dessas pessoas, você não passa de um mentiroso. A gente só usa outro nome. Obviamente, o mandamento ele também proíbe a falsa profecia. A gente não deveria ter problema com isso, embora alguns tenham. Mas lembra-se de que em Israel, no Antigo Testamento, o falso profeta era condenado à morte. Se você ler lá em Jeremias 14, ou mesmo na lei, em Levítico, em Deuteronômio, em Êxodo, você vê que
O profeta fez uma profecia que não se cumpriu, morte para ele. Mais uma vez, ainda bem que a gente não tem isso hoje em dia. Porque pensa quantas pessoas não estariam mortas já. E aqui preste muita atenção e toma muito cuidado. Porque a gente tem muita pressa também para dizer que Deus disse alguma coisa. Um aviso da Escritura para você. Nunca diga que Deus disse algo se você não tiver um capítulo e um versículo da Bíblia para o qual apontar. Nunca diga isso. Porque a gente tem a palavra de Deus revelada diante de nós. Se Deus disse algo, está aqui. Então você abre a sua Bíblia, você quer dizer alguma coisa que Deus disse, abre a sua Bíblia e lê. Você quer, como Nicodemos diz, você quer ouvir a voz de Deus, lê a sua Bíblia em voz alta. É nela que a vontade e o conselho de Deus estão revelados. Então, antes de dizer, Deus mandou eu te dizer alguma coisa, tenha em mente um versículo bíblico, um texto específico, porque é ali que a verdade está revelada. Outra questão, o falso profeta está em pecado porque ele está contando mentiras e ele está quebrando o nono mandamento? Sim. Aquele que o apoia está junto com ele. Então, muito cuidado com aqueles a quem você apoia. Às vezes a gente fala assim, não, fulano de vez em quando fala uma bobeira, mas ele está pregando o evangelho. Ele está lá na TV é meio passado, mas na internet. Ele está na internet falando. E aí, mesmo que ele fale de vez em quando uma bobeira ou outra, ele está pregando o evangelho. Não! Se ele não está pregando a palavra de Deus, aquilo que ele está pregando é qualquer coisa menos o evangelho. É uma versão que ele criou para ele mesmo. É uma verdade que ele acha que é verdade, mas no fundo é mentira. E se você ajuda e auxilia o falso profeta, você é coparticipante daquilo que ele faz. Como eu disse, existem vários pontos que a gente poderia abordar. A minha sugestão é que você leia, além dos pontos lá no Catecismo Maior, mas o livro do John Frame, A Doutrina da Vida Cristã, ele vai discutir outros pontos. Mas eu guardei o último para o final, que eu não sei se é melhor ou pior, mas é talvez aquele que nos mais afete, que é: o nono mandamento proíbe a fofoca. Não é à toa que em Levítico capítulo 19, versículo 16, o mexeriqueiro, né, o fofoqueiro, é comparado àquele que ataca a vida do seu irmão. Isso porque, se a fofoca é mentirosa, está aqui, embutido no pacote. Mentira já é pecado. Se a fofoca é verdadeira, você fez um uso pecaminoso da verdade. E sim, é possível fazer isso. A verdade, ela pode ser usada para ferir o meu próximo. Lembra lá que o catecismo disse que a ideia do mandamento é promover a verdade para o bem do meu próximo. O mandamento ele é nos dado num contexto de relacionamento. Quando a verdade é contada com o único e exclusivo objetivo de ferir o outro, ela se torna pecado. Então, se eu fico sabendo do que aconteceu na vida de alguém e vou lá contar só pelo prazer de participar da fofoca ou para que aquela pessoa seja prejudicada por isso, eu estou pecando, ainda que eu esteja dizendo a verdade. O exemplo disso é dos fariseus acusando Jesus. Veja, eles vão dizer quando eles estão acusando Jesus diante do Sinédrio, eles dizem: esse homem disse que é o Filho de Deus. Eles estão mentindo? Não. Mas para que eles estão falando a verdade? Para feri-lo, para matá-lo. A verdade não está sendo proclamada. Nenhum fariseu está pregando o evangelho. Ele está dizendo assim: olha, esse homem diz que é o Filho de Deus, ele precisa morrer. Então, talvez, mesmo quando você fala a verdade, você esteja pecando. E aqui você pode disfarçar sua fofoca com várias coisas. Algumas sugestões. Você pode usar uma desculpa para pedir oração.
Você pode falar que é só uma fofoquinha do nada, porque eu quero ajudar o fulano, eu preciso de um conselho. Ou você pode achar que se você é o receptor da fofoca, ela não é, o pecado vem só de quem conta. A grande questão aqui é, se você vê o seu irmão pecando, se você vê o seu irmão fazendo alguma coisa, se você vê o seu irmão precisando de ajuda, se você vê o seu irmão passando por uma situação difícil, qualquer coisa que você veja o seu próximo fazendo, para quem que você vai falar? Para ele. É a ele diretamente que você vai. É esse o padrão bíblico. As palavras de uma fofoca, elas podem servir como uma bala como uma arma carregada. Elas podem destruir uma vida. Sejam elas verdadeiras ou falsas. Esse talvez eu deixei por último por ser o ponto mais sensível, porque a gente enfrenta isso todos os dias. Nosso ambiente de trabalho, na igreja, no grupo da família, em qualquer lugar. Mas ou nós cristãos começamos a tomar uma postura de rejeitar isso de forma radical, ou nós vamos continuar sendo hipócritas, travestidos de santos preocupados com a verdade. Então, a gente precisa rejeitar isso. Um exemplo que eu gosto bastante desse uso da verdade para destruição aparece lá em 1984, que é um livro do George Orwell, em que ele introduz a novilíngua. A novilíngua é um idioma em que você não precisa mentir, mas você também não precisa falar a verdade. Toda palavra pode ter o significado que ela precisa ter para aquela situação. Ou seja, a verdade ali ela não precisa ser substituída pela mentira. Ela só precisa ser bem encaixada para conseguir o fim que eu quero. Então a verdade ela pode ser usada também para o mal, desde que eu saiba jogar com os conceitos. Satanás sabe fazer isso muito bem. Lembra quando ele tenta Jesus e ele fala aquelas questões para Jesus? Nada ali do que ele disse era mentira. Ele fala assim, você pode transformar pedra em pão? Jesus pode. Os reinos desse mundo podem ser seus. Eles seriam mesmo. O Salmo 2 já diz que o Pai prometeu ao Filho os reinos de todo o cosmos. Os anjos protegeriam Jesus, o Pai protegeria Jesus, mas ele está usando ali a verdade de forma tão manipulativa para provocar destruição. Então, muito cuidado. Nem sempre a gente quebra o mandamento de forma óbvia. Às vezes a gente quebra o mandamento simplesmente por agir mal. Que esse não seja o seu tipo de ação. Que na sua boca saia a verdade com a intenção de promover o bem, a justiça e, acima de tudo, a glória de Deus. E agora, eu tenho um apelo a fazer aos mentirosos. De novo, a lei, como a gente já viu desde o começo, ela tem esse papel de levantar a poeira do nosso coração. Ela expõe os nossos pecados. E se você prestou atenção em tudo aquilo que a gente ouviu através da palavra e tudo aquilo que foi dito, você obrigatoriamente está em uma dessas 3 categorias que eu vou falar agora. A primeira categoria é: você é um mentiroso compulsivo. Você mente constantemente, cobre uma mentira com outra mentira e não tem problema nenhum com isso. As Escrituras dizem que se você está nessa categoria, o seu pai é o diabo, em quem não há verdade, e o seu destino é o inferno, o lugar onde a ira de Deus permanece acesa pela eternidade inteira. E que o seu coração jamais foi renovado pelo Espírito Santo. Se você é um mentiroso e não tem problema nenhum com a mentira, esse é o seu destino. Essa é a sua casa, esse é o seu pai. Mas talvez você esteja numa segunda categoria. A categoria daquele cristão genuíno, transformado pelo Espírito, e que luta contra a mentira. Porque nós somos libertos do poder do pecado, mas ainda não da presença dele. E você está lutando, como Paulo fala, para seguir a verdade em amor.
Nesse caso, as Escrituras ensinam que o seu pai é Deus e que ele vai te ajudar nessa luta. Uma terceira categoria é que você talvez seja também um descrente, mas que tem um padrão ético bacana. Então você é um descrente, mas você não mente, ou mente muito pouco. Quando mente, sabe que está mentindo, não gosta muito disso, porque seu padrão ético é alto. Você é daquela pessoa que é honesta, doa quem doer, mas você é um descrente. E talvez nessa manhã você esteja perguntando, como Pilatos, o que é a verdade? Porque eu deveria acreditar nesse cara que está aqui em cima falando há mais de meia hora e não em outras pessoas mais eloquentes, mais estudadas. O que é a verdade? Bom, se você está na primeira categoria, se você é um mentiroso compulsivo e impenitente, que está correndo para o inferno com todas as mentiras que você tanto ama, se arrependa hoje. Abandone as suas mentiras e suplique ao Senhor que transforme a sua mente e o seu coração. Jesus é aquele que nunca mentiu, mas que suportou as mentiras e calúnias dos seus acusadores por amor a você, para servi-lo e para vesti-lo de vida, verdade e justiça. Abandona o seu fardo cheio de mentiras. É muito difícil carregar as mentiras a vida inteira. É muito pesado e fica cada vez pior. Então abandone o seu fardo de mentiras diante da cruz de Cristo. Receba do bom Senhor salvação, um coração novo, do qual a verdade jorra como fonte de água viva. Então meu apelo a você é esse. Se você é um mentiroso e tem vivido como mentiroso a vida toda, abandone o fardo da mentira e receba o jugo da verdade de Cristo. Porque ele morreu para oferecer esse jugo para você, para oferecer verdade, justiça e amor para você. Se você é o cristão genuíno lutando contra a mentira, lembre-se de que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, fez uma promessa aos seus discípulos, dizendo que quando ele partisse, ele enviaria o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Ou seja, você não está simplesmente sendo comandado a não mentir pelo 9º mandamento. Se você é um cristão genuíno, você é capacitado a não mentir. Você recebeu o Espírito da verdade. Você tem esse Espírito que luta em você e por você contra a mentira. É completamente possível viver lutando contra a mentira, falando a verdade em amor. E a receita o próprio Paulo dá no mesmo texto, quando ele fala, enchei-vos do Espírito. Então lute contra a mentira, contra a fofoca, contra o falso testemunho. Peça que o Espírito Santo que já habita em você troque os seus afetos e mude o seu coração para que da sua boca não saia mais mentiras, nem palavras que firam os outros, mas que você seja completamente transformado. Peça ao Senhor que Ele o santifique na verdade, porque a palavra dele é a verdade. Lembra, o Senhor Jesus orou por isso, por você, lá em João capítulo 17, algumas horas antes de ser preso. Ele não enfrentou a mentira dos seus acusadores e morreu na cruz apenas para que o mentiroso impenitente fosse salvo, mas também para que o crente fosse santificado e, uma vez que unidos misticamente com Cristo, nos tornemos o corpo dele, no qual só habita a verdade. Por fim, creia, se você é cristão, genuíno, luta contra a mentira, na promessa de que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou para que um dia ele apresentasse o seu povo, a sua igreja, você, como noiva genuína, verdadeira diante de Deus, sem mácula alguma de mentira, sem manchas, sem pecado. E se você é o descrente que tem um padrão elevado moralmente, mas está aqui perguntando o que é a verdade e por que você deveria acreditar em mim e não em outra pessoa, eu vou dizer, primeira coisa,
a verdade não é um conceito abstrato. A verdade não é uma formulação, não é um conjunto de artigos, não é uma posição filosófica. A verdade é uma pessoa. O seu nome é Jesus Cristo. Ele é a verdade de Deus, o verbo encarnado de Deus. Então, se você procurou a verdade até hoje, ela está aqui diante de você. Ela é o Senhor Jesus. Ele é aquele que verdadeiramente enfrentou a morte na cruz, sob acusações mentirosas, dos seus inimigos igualmente mentirosos. Ele é aquele que foi verdadeiramente morto e verdadeiramente sepultado, e que à luz do terceiro dia verdadeiramente ressuscitou, segundo as Escrituras, para que você recebesse salvação. Ele é aquele que nos é apresentado como o único digno de tomar o livro, abrir os selos e apresentar diante do cosmos a verdade sobre a história. Então, se você procura a verdade, você encontrou hoje. Essa verdade tem nome e é o Senhor Jesus Cristo. A sua posição hoje aqui é como a de Pilatos. Você está diante da verdade. A questão é aceitá-la ou não. Eu não sei em qual das três categorias você se enquadra hoje. Não sei se você é o mentiroso, aquele que luta contra a mentira ou aquele que questiona. Mas a verdade, ela está aqui hoje e ela é a única esperança. Aquele que nunca mentiu, nunca caluniou, nunca fofocou, nunca fez mau uso da verdade, está diante de nós por intermédio da sua palavra e do seu Espírito. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não há absolutamente nenhum outro caminho verdadeiro que leve ao Pai, senão o nosso Senhor Jesus. E você pode sair daqui hoje tendo se rendido à verdade, em qualquer uma das três categorias que você esteja, ou simplesmente agir de forma cínica, como Pilatos agiu, e dar de ombros e dizer, essa verdade não serve para mim. Que pela maravilhosa graça de Deus, você possa aceitar a verdade que é o Senhor Jesus. Que pela graça de Deus, o povo de Deus seja o povo da verdade. E que pela graça de Deus, a Igreja da Trindade seja conhecida como uma igreja de verdade, que demonstra a verdade e vive através da verdade. Vamos orar. Senhor, o Senhor é a suprema verdade. Em Ti estão todas as coisas que são verdadeiras. Seja o Senhor verdadeiro e todo homem mentiroso. O Senhor se revela a nós através da Sua palavra, através dos Seus mandamentos, nos chamando a amar a verdade e a repudiar a mentira. Senhor, nós temos pecado contra Ti, sem dúvida, nesse mandamento. Nós temos sido mentirosos, caluniadores, fofoqueiros, e mesmo às vezes quando falamos a verdade, usamos a verdade para ferir o nosso próximo. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos perdoe e que o Seu Espírito da verdade nos conduza a entender melhor e a fazer aquilo que o Senhor deseja. Atrai os nossos corações à luz da Tua verdade, nos ensina a amar a Tua palavra, que é a verdade, e nos santifica através dela. Senhor, nos move, nos transforma, sonda os nossos corações, encontra cada mentira e as expõe para que nós possamos abandoná-las. Que nós não acreditemos nas mentiras que nos são contadas, muito menos nas mentiras que nós mesmos contamos para nós. Senhor, que nós sejamos um povo que fala a verdade e vive por ela. E que a verdade, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, seja o centro das nossas vidas. Muito obrigado pela Sua palavra, muito obrigado pela Sua verdade. É como nós oramos no nome de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor. Amém.